Bom, eu tô aqui numa lavanderia na Tailândia, como vocês podem ver. Eu vou mostrar aqui melhor. Essa é uma lavanderia na Tailândia. É super fácil, né? Aqui são as máquinas de lavar. Aqui se você não tiver moeda, se você tiver só nota, você troca a moeda aqui. Aqui é uma máquina para você trocar a moeda, colocar a nota e tal. E pega aqui, coloca as moedas aqui. 40 baht dá mais ou menos, deixa eu ver, uns 6 reais para lavar. E uns 5,50 para poder, não, uns 7,50 para poder secar. E aqui é sabão. Se você não tiver sabão, você compra aqui, ó, o detergente, né, que é o sabão, e o soft, né, que é o amaciante. Essa é uma máquina, essa é uma lavanderia muito comum que tem espalhado para a Tailândia inteira. Tem lavanderias desse tipo, tem menores, mais simples. Tem umas que é tipo no meio da rua, só tem umas máquinas de lavar assim no meio da rua. E é interessantíssimo, mas nesse vídeo, além de falar aqui das lavanderias da Tailândia, eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero trazer aqui para o YouTube alguns assuntos que eu costumo falar no Instagram. Um dos assuntos é sobre como é morar em hostel. Eu gostaria de ter assistido um vídeo desse antes de começar a viajar, porque eu tinha muito receio de ficar hospedado em hostel. Inclusive, depois de que eu comecei a viajar, eu demorei mais ou menos uns 5 meses, 4, 5 meses mais ou menos, para poder ter coragem, para poder me hospedar em hostel. E se eu soubesse, eu teria feito isso antes. Por quê? O principal motivo de você hospedar em hostel, a pausa para água, beba água. O principal motivo para você hospedar em hostel é a convivência com a galera. Esse motivo, para mim, é maior do que a economia. Obviamente, você está em um lugar dividindo o quarto com uma galera, são beliches e tal, você divide quarto com uma galera. Tem hostel que tem quarto privado, que é uma boa opção também, porque a vibe do hostel é você ter contato com gente do mundo inteiro e poder conhecer pessoas novas. E por que eu digo que eu gostaria de ter assistido um vídeo falando sobre isso antes? É porque agora, estando experiente, relativamente experiente, depois de 1 ano e meio como nômade digital, eu acho que eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência para poder falar sobre isso, porque ficando em hotel ou ficando em um Airbnb privado é bom, todo mundo gosta de privacidade, mas é bom em certos momentos. Vou explicar em quais momentos eu gosto de ficar em Airbnb privado ou hotel. São os momentos em que eu conheço alguma garota e quero receber visitas. Então, esses são os melhores momentos para você ficar em um lugar privado. Ultimamente, que eu estou com mais experiência, ainda mais aqui na Ásia, que é mais barato, eu tenho a possibilidade de ficar mais vezes em lugares privados, mas eu ainda fico mais ou menos 20% do meu tempo em lugares privados, somente para receber as visitas, aqueles momentos que a gente quer dar uma esvaziada na sacola, se é que vocês me entendem. Então, 20% ficando em lugar privado e 80% em hostel, porque ficar em hostel é difícil de explicar, porque eu já conheci gente do mundo inteiro, eu tenho contato, tipo, mantenho contato de gente no Instagram, mantenho contato com a galera, tipo assim, do mundo inteiro. Já conheci gente que eu mantenho contato com frequência, do México, recentemente agora do Chile, da Espanha, da Itália, de Colômbia recentemente também, do Brasil, conheci uma brasileira recentemente. Então, essa possibilidade, pra mim, principalmente, só existe se você ficar em hostel. Por que eu digo pra mim? Porque é muito mais difícil você conhecer as pessoas aleatoriamente na rua. Existe a possibilidade de você conhecer as pessoas aleatoriamente na rua, claro, óbvio. Mas quando você está num lugar onde está todo mundo ali concentrado naquele lugar, essa possibilidade é maior ainda, e aquela galera que está ali estão abertas também para poder ter contato e trocar ideias, trocar conhecimento e tal. Então tudo flui para que você conheça pessoas novas e tenha experiências bueníssimas interpessoal. Isso é incrível, não tem comparação. Agora, como eu falei antes, quando eu conheço alguém que eu quero ter um momento mais íntimo, aí sim eu vou lá e alugo um lugar privado, porque óbvio, no hostel não dá, não pode
Até dá se você conhecer alguém lá e fazer meio que escondido, mas não é o ideal, né? O ideal é você ter um lugar privado, e é isso que eu faço quando eu conheço alguém, geralmente pelo aplicativo e tal. E aí eu arrumo um lugar privado e vou para esse lugar privado e ficamos tranquilos por lá. Então é isso. Agora, falando sobre economia, é meio que óbvio que o hostel vai ser mais barato, né, do que o lugar privado, porque ali é um espaço menor, dividido por várias pessoas, então é óbvio que vai ser mais barato. Porém, alguns lugares, alguns hostels são um pouco mais caros, porque tem uma estrutura um pouco melhor e às vezes até equipara a um hotel. Aqui na Tailândia é muito comum disso acontecer. E ainda mais no meu caso, como eu trabalho remotamente, eu sempre escolho um hostel, um lugar que tenha algum espaço onde eu possa trabalhar. Olha só, eu tô editando o vídeo aqui agora e eu tô no hostel. Então, esse daqui é o hostel onde que eu tô. É moderninho, tá bonitinho. Aqui a luz tá apagada, então não vai dar pra ficar com uma imagem muito boa. Mas é basicamente isso. É um lugar pra trabalhar, né? Aqui. Interessante. Aí ali tem geladeira, tem máquina de café, máquina de água quente, essas coisas. Tem uma pia ali. O lugar é bem limpo, moderno e tal. Então, como eu falei, às vezes se equipara a um hotel, porém um hotel mais compartilhado. Se eu não tivesse que ter um lugar para trabalhar, eu me viraria em qualquer buraco, qualquer cama aleatória e eu durmo tranquilo. Mas não, eu preciso de ter um lugar com um pouco mais de estrutura. Então, algumas vezes o valor é igual ou próximo ao valor do local privado. E mesmo assim, pelo fato de eu gostar tanto da experiência de ficar em hostel, muitas vezes eu opto por ficar em hostel, mesmo que seja o mesmo preço do local privado, para ter mais contato com as pessoas. Por isso eu digo que nem sempre é pelo valor, é muito pela troca, né? E porque hoje eu sinto que eu perdi muito tempo em não ter ficado em hostel, porque hoje eu gosto muito e antes eu tinha receio. O meu receio é porque eu sempre gostei muito das minhas coisas no meu lugar. Sempre gostei de deixar a coisa ali e sempre gostei de privacidade. Todo mundo gosta de privacidade. E em hostel você tem que aprender a conviver com a pouca privacidade. Porque você divide o quarto com a galera, alguns lugares são muitas camas, então, apesar de, desde o meu primeiro dia em um hostel, eu percebi que não era tão difícil assim, mas antes eu tinha muito receio sobre isso, porque eu pensava que era um negócio muito bagunçado. Eu não sei se eu tive sorte até hoje de ter escolhido um lugar que não fosse bagunçado e tal. Tenha o feeling também para você não escolher um hostel em um lugar que é muito festivo. Por exemplo, o último que eu tava fica perto da Khao San Road, que lá fica uma galera, festa a madrugada toda. Então é muito provável que a galera que esteja hospedada no hostel vão voltar pro hostel loucos e fazendo barulho e tal. Então eu tive o cuidado de pegar um lugar não tão perto da Khao San e um lugar que eu tivesse possibilidade de trabalhar tranquilamente. E o lugar foi bem assertivo. Eu acho que se eu tivesse pegado um lugar um pouco mais perto da Khao San Road, eu não teria tanta sorte de achar um lugar tranquilo igual foi no último. E sobre a privacidade, sobre você dividir um quarto com a galera ou dividir um banheiro com um monte de gente, apesar de eu nunca ter tido problema com isso, é uma coisa que você vai acostumando. No início pode ser um pouco estranho e tal, mas depois você vai acostumando. No primeiro dia pode ser estranho, é sempre assim, ó. O primeiro dia pode ser um pouco estranho, aí no segundo já é melhor, aí no terceiro já melhora, no quarto dia você já nem pensa quando que você vai sair dali. Tanto eu sempre reservo geralmente uma semana, se for bom eu reservo com mais dias. Eu faço assim para ter uma certa segurança, eu não reservo um mês direto, mas na maioria dos hostels que eu fiquei, eu não lembro de ter ficado menos de uma semana em nenhum. Todos eu fiquei no mínimo uma semana. E inclusive esse que eu lembro que eu fiquei uma semana foi o de Portugal, porque eu fiquei uma semana em Portugal, então provavelmente se eu tivesse ficado mais tempo, eu ficaria mais tempo no hostel também. Então é isso. Eu gostaria muito de ter assistido um vídeo desse. Permita-se a viver essa experiência, porque se você estiver com a cabeça aberta para conhecer pessoas,
e tirar um pouco essa ideia de privacidade de lado, você vai ver que é super de boa e que você não precisa de tanta privacidade, senão. O que você precisa? Ali você vai para dormir e se você for igual eu, trabalha remotamente, você vai para o lugar comum, onde você vai trabalhar, você vai estar lá na sua mesa, que é um lugar fora do quarto, obviamente. Então você vai ficar o tempo todo ali trabalhando, e quando você não está trabalhando, você vai estar dando um rolê pela cidade e tal. E depois você vai voltar para a cama e vai dormir. Você não tem muito o que fazer. O lugar que tem menos privacidade é no quarto. Menos privacidade entre aspas. E no quarto é o lugar de dormir, você só vai lá e dorme. Então não tem muito o que esperar de privacidade no lugar desse. E eu recomendo muito fazer igual eu faço. Se você sentir que está precisando ficar um pouco sozinho, é só você mudar pro lugar privado, ficar um tempo lá e depois voltar. Inclusive, quando eu fiquei em Phuket, igual eu tava mês passado, eu, entre aspas, tive que ficar 2 meses em hotel, porque eu conheci umas garotas lá e então eu tive que ficar mais tempo em hotel, mas o tempo que eu não tava com elas era um tempo que eu tava me sentindo perdendo tempo, porque eu tava perdendo tempo de estar trocando ideia com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, e eu tava com mais ou menos um tempo ocioso ali. Eu tinha a privacidade, mas de que vale essa privacidade? Sendo que, no fim das contas, privacidade, neste caso, quando você tá com a cabeça aberta e você tá viajando ao mundo, privacidade é uma coisa meio que boa de querer ter no momento, né? Então é isso. Eu acho que vale pelo menos tentar, você tem que tentar para saber se você vai se habituar ou não. E depois me agradece, porque se você tiver com a cabeça aberta para conhecer pessoas, vai ser muito bom para você. E minha roupa tá terminando de lavar ali já. Falta 1 minuto, ó. 1 minuto, tá terminando de lavar, eu vou colocar aqui para secar. Então é isso, o vídeo de hoje vai ser só isso mesmo, falando sobre hostel, lavanderia na Tailândia. E me segue no Instagram, porque assim como eu disse no início do vídeo, eu falo muito sobre esses assuntos no Instagram, e então acaba que vocês estão perdendo certas coisas interessantes se você gosta de viagem e tal, gosta dessa ideia de viajar ao mundo, conhecer outros lugares. Eu falo muito sobre essas coisinhas no Instagram e lá eu posto com mais frequência. Então eu recomendo muito que me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Não sei quando vai ser, mas farei um próximo vídeo, provavelmente já no outro país, porque os meus dias aqui na Tailândia estão infelizmente acabando, mas a viagem não termina e é muito provável, muito possível que eu volte para a Tailândia. Mas enquanto isso, caso você não tenha visto, tem outros vídeos aí também sobre a Tailândia, sobre Phuket, Bangkok. Então é isso. Valeu, muito obrigado por ter assistido.